Centralia, Pensilvânia. Uma cidadezinha acanhada, sabe? Daquelas que todo mundo se conhece. Um lugar onde as portas das casas estavam sempre abertas e os vizinhos eram como uma grande família. As casas com varandas floridas, o cheiro de torta de maçã no ar. Era um cenário quase idílico, como se tivesse saído de um conto de fadas. Uma cidade erguida à base de suor e carvão. Os mineradores trabalhavam incansavelmente, dia após dia, extraindo o carvão que alimentava a economia local. Quase 2.000 almas, unidas pelo trabalho duro nas minas e o sonho americano. Cada família tinha uma história, uma luta, um sonho. A vida em Centralia girava em torno do carvão. Era o coração pulsante da cidade, a razão de ser de muitos. Era o pai, a mãe, o sustento da comunidade. O carvão era mais do que um recurso. Era a vida. Famílias se formavam, crianças cresciam e o tempo passava, tranquilo como um rio na planície. A vida seguia seu curso natural. Ninguém imaginava que, embaixo da terra, uma ameaça silenciosa se aproximava. Uma ameaça que estava prestes a mudar tudo. Uma ameaça que transformaria Centralia em uma cidade fantasma. As ruas que antes eram cheias de vida, agora estavam desertas. Mas o destino, o destino, esse prega cada peça. Quem poderia prever o que estava por vir? Uma história de prosperidade transformada em tragédia, consumida por um inimigo insaciável, o fogo. O fogo que não perdoa, que não distingue, que simplesmente consome tudo em seu caminho. 1962. O ano em que tudo começou a desmoronar. Um ano que parecia comum, mas que guardava um segredo sombrio. Um incêndio, daqueles que acontecem todo dia, começou no lixão da cidade. Ninguém imaginava que esse fogo rotineiro seria o início de uma catástrofe. Bem perto, um antigo poço de mina, mal lacrado, esquecido como um esqueleto no armário. Esse poço, negligenciado por anos, estava prestes a se tornar o epicentro de um desastre. As chamas, famintas, encontraram uma brecha, uma porta de entrada para o labirinto subterrâneo. O fogo começou a se infiltrar nos túneis, ganhando força a cada segundo, e o que era para ser um probleminha se tornou o inferno na terra. O fogo se espalhou rapidamente, transformando o subsolo em um verdadeiro inferno. Ninguém deu muita bola para o fogo no começo. Parecia apenas mais um incêndio comum, algo que logo seria controlado. Coisa à toa, logo apagava. Mas dessa vez, as coisas não seriam tão simples. Mal sabiam eles que as chamas já se espalhavam feito rastilho de pólvora pelos veios de carvão. O fogo se movia silenciosamente, mas com uma velocidade assustadora. Uma teia invisível de fogo, crescendo a cada dia, engolindo tudo por baixo. O subsolo se transformava em um labirinto ardente, consumindo tudo em seu caminho. Os bombeiros, corajosos como sempre, lutaram contra o incêndio, mas era como tentar apagar um vulcão com um balde d'água. A água, a arma deles, não servia de nada contra a fúria que vinha de baixo. As chamas se recusavam a morrer, alimentadas pelo combustível inesgotável. Centralia estava em guerra contra um inimigo invisível e implacável. Os anos se arrastaram e o fogo, implacável, se espalhava. Nada do que faziam adiantava. A cada novo buraco aberto, uma fumaça tóxica escapava. Um lembrete constante da ameaça invisível que corroía a cidade por dentro. A década de 70 chegou, e com ela a terrível verdade: o fogo não podia ser apagado. A vida em Centralia se tornou um pesadelo. O chão quente, a fumaça constante, o cheiro de enxofre no ar, a cidade era um espelho quebrado, distorcido. As pessoas começaram a sentir na pele doenças respiratórias, crianças doentes. A vegetação morria, as árvores pareciam esqueletos. Centralia era um paciente terminal.
consumido lentamente por uma doença incurável. Um aviso que ninguém ouviu. A tragédia que escancarou o perigo. Em 1981, o pesadelo se tornou realidade. Um garoto, um moleque de 12 anos, brincando no quintal, desapareceu em um buraco fumegante que se abriu de repente. Resgatado a tempo, o incidente chocou o país e mostrou a tragédia de Centralia para o mundo. O perigo, antes invisível, tinha um rosto, uma vítima. A comoção foi geral. Centralia, antes ignorada, virou notícia nacional. O governo finalmente acordou. Mas era tarde demais. O fogo já controlava as profundezas da cidade e nada mais poderia detê-lo. Êxodo, o dia em que Centralia se esvaziou. A década de 80 marcou o fim. Diante da ameaça iminente, a saída foi abandonar a cidade. Famílias deixaram para trás suas casas, suas histórias, suas raízes. A cidade, antes cheia de vida, se transformava em um fantasma. O governo ofereceu dinheiro, uma tentativa de compensar a perda. Mas como colocar preço em uma vida inteira de memórias? Centralia se tornava um símbolo da fragilidade da vida diante da fúria da natureza. Teimosos, os poucos que se recusaram a partir. Apesar do perigo, alguns moradores se recusaram a abandonar Centralia. Agarrados às suas raízes, preferiram enfrentar o desconhecido a recomeçar em outro lugar. Teimosia ou amor à terra, mesmo que esta estivesse se tornando um inferno? A vida para os que ficaram era um desafio diário. Isolados, viviam em um cenário de fim de mundo. As ruas desertas, as casas vazias, o silêncio quebrado apenas pelo crepitar do fogo subterrâneo. Eram os últimos guardiões de um segredo terrível. Um inferno eterno, o fogo que arde por gerações. O fogo em Centralia continua a queimar até hoje, mais de meio século depois. Especialistas acreditam que as reservas de carvão alimentem as chamas por pelo menos mais 250 anos. Um lembrete assustador do poder da natureza e da nossa incapacidade de controlá-la. A cada ano, Centralia se torna um pouco mais fantasma. As construções desabam, consumidas pelo fogo e pelo tempo. A vegetação renasce em alguns pontos, apenas para ser novamente tragada pelas chamas. Um ciclo interminável de destruição e renascimento. Centralia hoje, atração turística em meio às ruínas. Esta cidade, outrora próspera, agora é um cenário de desolação e mistério. Ironia do destino, Centralia se tornou uma atração turística. Pessoas de todo o mundo vêm para ver de perto o que restou após o desastre. Curiosos e aventureiros visitam as ruínas da cidade, atraídos pela aura de mistério e tragédia. Cada esquina revela uma nova história, um novo segredo, um lembrete constante do impacto da mão do homem no meio ambiente. A poluição e os danos ambientais são visíveis em cada canto. As ruas desertas, tomadas pela vegetação, são um convite à reflexão. A natureza lentamente reivindica o que foi perdido. Grafites e mensagens enigmáticas adornam os poucos muros ainda de pé. Cada desenho conta uma história, um grito silencioso do passado. Um silêncio quase religioso paira no ar, quebrado apenas pelo vento e o crepitar das chamas invisíveis. É um lugar de contemplação e respeito. É de arrepiar ver como a natureza e o tempo transformaram este lugar. O que antes era uma cidade movimentada, agora é um testemunho da passagem do tempo. Cada canto conta uma história, uma lembrança do que foi e do que nunca mais será. As ruínas são um memorial silencioso de um passado distante. Lições em cinza e silêncio. O legado de Centralia. Centralia é um epitáfio a céu aberto. Um testemunho silencioso do que acontece quando a ambição fala mais alto, quando ignoramos os sinais da natureza.
As chamas que consomem a cidade são um lembrete constante da fragilidade da vida e do poder do tempo. A história de Centralia é um conto de advertência, um alerta para que a tragédia não se repita, um chamado à responsabilidade ambiental, à preservação do nosso planeta. Que as chamas de Centralia iluminem nossas consciências e nos inspirem a agir antes que seja tarde demais. Uma lição para a vida. A natureza não perdoa a negligência. Centralia nos ensina que a natureza não se curva à nossa vontade. Ignorar seus sinais é um caminho para a autodestruição. A cidade fantasma é um monumento à nossa arrogância, um lembrete sombrio de que somos apenas visitantes neste planeta. Cabe a nós decidir se deixaremos um legado de respeito ou de ruínas. A chama eterna de Centralia arde como um farol na noite, um aviso, um lamento, um chamado à ação. Que sua luz nos guie para um futuro mais sustentável, onde a harmonia com a natureza seja a base de nossa existência.